Fala rapaziada, meu nome é Luiz Otávio e eu vou falar do livro A Cartomante, mais um livro clássico de Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro que viveu entre 1839 e 1908, passando sua vida toda no Rio de Janeiro. Suas histórias se baseiam em um triângulo amoroso que envolve uma mulher e dois homens, geralmente, que são influenciados pela ação de tal mulher. E neste conto não é diferente. Os personagens do conto são Rita, Vilela, Camilo e a Cartomante. Rita, esposa de Vilela, que desenvolve uma relação com Camilo ao decorrer da história. Vilela, marido de Rita e um advogado renomado. Camilo, amigo de infância de Vilela. Cartomante, uma mulher velha e misteriosa que auxilia muito nos acontecimentos do conto. O ponto alto da história é quando Camilo recebe um bilhete de Vilela pedindo para que vá até sua casa. Com medo, Camilo visita a Cartomante. Para conferir o final, apenas lendo o livro ou vendo o nosso resuminho. Meu nome é Isabela e eu vim falar um pouquinho sobre este livro de Machado de Assis, especificamente sobre o conto A Cartomante, narrado em terceira pessoa com o narrador onisciente. Ele tem início em uma sexta-feira, em novembro de 1869, com uma conversa entre Camilo e Rita, na qual Rita contava ter ido visitar uma cartomante e que a cartomante havia adivinhado o motivo da consulta. Vale lembrar que Camilo não acreditava nessas coisas, e então pegou nas mãos de Rita e jurou que a queria muito, e que quando ela tivesse algum receio, ela poderia recorrer a ele, e não à cartomante. Cada um foi para um lado e eles estavam super contentes. E aí damos um salto no tempo, voltamos ao passado, e é onde o leitor vai entender como tudo começou. Camilo e Vilela eram amigos de infância. Camilo tinha um emprego público arranjado pela mãe, e Vilela seguiu carreira como magistrado. No início de 1869, Vilela voltou da província onde havia se casado, e Camilo logo foi recebê-lo, apresentado a Rita, que era a esposa de Vilela. Uniram-se os três, e logo depois a mãe de Camilo morreu. Vilela e Rita mostraram-se super amigos dele. Vilela cuidava do enterro e Rita cuidava do coração. Camilo gostava de passar horas ao lado de Rita. Era quase uma irmã para ele, mas principalmente era mulher e bonita. E Rita, com seus olhos teimosos, procuravam pelos olhos de Camilo. Ele quis fugir, mas não pôde, e então eles iniciaram um relacionamento. A confiança de Vilela ainda era a mesma. Um dia, Camilo recebeu uma carta anônima que lhe chamava de imoral e dizia que todos sabiam de tal ocorrido. Ficou com medo e começou a diminuir as visitas na casa de Vilela, o qual notou a ausência. Hey guys, meu nome é Heloísa e hoje eu vou falar um pouco sobre o conto A Cartomante. As visitas de Camilo à casa de Vilela cessaram inteiramente. Talvez por remorso ou amor próprio, mas isso gerou insegurança em Rita, que desconfiada e medrosa foi tentar descobrir as verdadeiras razões da ausência de Camilo e ir consultar a cartomante, que confortou. Camilo recebeu de 2 ou mais cartas anônimas. Conversou com Rita. E eu dessossegado temia que o anônimo fosse conversar com Vilela, e a tragédia era certa. O que concordou Rita? Rita tentou descobrir de quem eram as letras das cartas, comparando com as correspondências que Vilela recebia, e não obteve êxito. Ela aconselhou a Camilo a voltar com as visitas em sua casa. Ele não concordou, pois depois de tantos meses sem aparecer, Camilo poderia desconfiar. Camilo, na repartição em que trabalhava, recebeu um bilhete de Camilo que dizia: "Venha já para minha casa. Preciso falar-te sem demora." Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Aquilo era suspeito e inquietante. Por que na casa e não no escritório, hein? Lia e releia o bilhete, até que decorou o dizer. Oi, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como termina essa história.
Bom, então Camilo tinha recebido a carta de Vilela para que ele fosse ao encontro dele, mas ele estava com muito medo, ele estava nervoso, porque ele tinha certeza de que Vilela já sabia de tudo o que tinha acontecido entre ele e a Rita. Na hora do encontro, ele fica super nervoso e ele tenta ocupar a mente com outra coisa. E ele se lembra da sua mãe, que contava casos extraordinários, e de uma frase que era: há mais coisas no mundo e no céu do que sonha a nossa filosofia. Então ele retorna àquelas crenças antigas e vai até a cartomante se consultar. Lembrando que ele não acreditava nisso, mas naquela hora de aflição era a única saída que ele tinha. Então o livro descreve o lugar onde a cartomante fazia seus atendimentos como um lugar escuro, com corrimões pegajosos e com os pés das escadas comidos. Mas ele não tem medo, ele segue, vai ao encontro da cartomante. Chegando, ela diz que ele tinha um grande susto, um grande medo. Ele fica maravilhado, porque ele teve a certeza naquele momento de que ela realmente sabia o que se passava. Ela joga as cartas para ele e diz que não há o que temer, porque nada aconteceria nem a ele nem a Rita, porque Vilela ignorava a situação. Ele fica tão feliz que paga pela consulta 10 mil réis, enquanto o valor girava em torno de 2 mil réis. Ele vai embora, super feliz, com o coração encorajado, bate à porta de Vilela. Ele percebe que Vilela estava estranho e que apenas faz um sinal com a cabeça para ele entrar, mesmo ele tendo se desculpado pelo horário. Ele entra e o susto dele, a surpresa, não pode ser medida quando ele vê Rita ensanguentada no chão. Dá apenas tempo dele dar um grito de horror, e então Vilela pega ele pelo colarinho da camisa e dá 2 tiros, e ele também cai morto. Este conto de Machado de Assis é um conto muito interessante. Eu particularmente gostei bastante. Acredito que seja pelo fato de que é uma narrativa que indica um determinado desfecho, mas que no final é totalmente ao contrário. E me deixou curiosa para descobrir o final, e no final eu descobri que era totalmente o oposto do que eu imaginava. Acredito que muito disso seja pelo fato de ser um narrador onisciente, que ele manipula o leitor e também manipula a narrativa. E uma coisa também muito interessante que me chama muita atenção é pelo fato de ser uma narrativa curta, mas que mesmo assim tem muitas características machadianas, como o triângulo amoroso, que é composto pelo Camilo, Rita e Vilela, e também o humor cáustico, a ironia, a personificação e a metalinguagem. A Cartomante é um conto muito bom. A história é envolvente, porém eu não gostei do final. Achei trágico e triste. Camila e Rita são assassinados pelo marido traído. Apesar de realista e lógico, até surpreendente, o final demonstra que o Machado de Assis quis que o cientismo vencesse o miticismo e a crendice. Enfim, sugiro que todos devem ler este conto, que narra o triângulo amoroso existente entre Camilo, Rita e Vilela. Gostei muito do livro, é uma ótima indicação para quem quer conhecer um pouco dos contos machadianos, porque tem as características do triângulo amoroso. E também é muito interessante porque, como é um conto curto, o leitor tem que pensar realmente, sabe? Ele não deixa coisas claras, então a gente realmente não sabe se era Vilela que escrevia as cartas. E o mais interessante também é que há uma descrença no livro da cartomante, porque na verdade ela apenas supunha coisas sobre as pessoas e acabava que calhava na vida delas, mas que ela estava só apenas à procura de dinheiro. O conto de Machado de Assis, que acabamos de resumir, é uma história muito interessante em minha opinião, pois ele consegue escrever todo um enredo em cima de apenas 4 personagens, que conseguem prender sua atenção em todo o decorrer da história, sempre deixando um gostinho de querer mais. O livro é muito bom e eu recomendo a leitura.